privilégio, queria agradecer, ao pastor Jean, ao conselho por esse convite para estar trazendo a palavra hoje num dia tão importante. Hoje a igreja completa 16 anos de organização. E isso sempre é um desafio, ou uma oportunidade para nós olharmos para trás, vemos tantas bênçãos de Deus, mas ao mesmo tempo olharmos para frente e sonharmos com aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Eu queria ler com os irmãos o texto de Lucas capítulo 10. Nós não vamos ler a perícope toda, nós vamos ler só a parte deles, e depois eu vou fazer vou voltar um pouquinho para o capítulo 9. Lucas, capítulo 10, de 1 a 20. Como é um texto longo, vou pedir para vocês me ajudarem. Eu vou ler os versículos ímpares e vou pedir para que vocês me ajudem lendo os versículos pares. Vamos lá? Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Versículo 2, irmãos. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Me perdi agora, 15. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Vamos ler o 20 juntos? Contudo, alegrem-se, porque os espíritos se submetem a vocês. Mas
Vamos ler, vamos orar mais uma vez. Senhor, derrama, Senhor, graça, sabedoria sobre a nossa vida e o nosso coração. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Eu oro, Pai bondoso, no nome de Jesus. Amém. Quem esse ano já tirou férias? Nossa, só isso. Quem ainda vai tirar? Ai, que delícia! E como bom goiano, devem ir para a praia. Se o seu carro não é um carro novo, qual é um conselho sábio que você precisa fazer antes de viajar? Levar o carro para revisar. Você tem que chegar e o mecânico vai olhar o freio, o óleo, vai olhar o alinhamento, o balanceamento. E aí vocês saem alegres. Esse ano eu e a família fizemos uma façanha que eu nunca tinha feito em 30 anos de ministério. Nós saímos 30 dias de férias. Gente, foi bom demais. E ainda a gente conseguiu ir na casa dos familiares e depois ir na praia. E praia é tudo de bom, né? A gente passa, a gente fala, ai, só daqui um ano agora, né? Mas aí você volta. E as nossas estradas têm muito buraco. E quando você chega, provavelmente, alguma coisa aconteceu. Ou, eu nem vou saber os nomes, né? Coxim, alguma coisa assim, quebrou, ou você perdeu o alinhamento e você tem que refazer o alinhamento, senão o carro vai estragar mais partes, ou se no caso do alinhamento você vai fazer com que a vida do pneu dure menos, porque ele vai desgastar de uma forma desuniforme. Ao chegar aos 16 anos de organizados, uma das coisas que nós precisamos perguntar, e eu sei que isso serve para todos nós, como que anda o alinhamento da sua espiritualidade? Como que está a sua fé? Está precisando de óleo? Como que está os seus pensamentos? Ele precisa se alinhar com a palavra de Deus? Como está o seu coração? Talvez você possa dizer assim, eu passei por tantas dificuldades no ano passado, que o meu coração endureceu. E eu vou precisar com que Deus traga ali a sua bondosa mão e faça aí um processo de arar a nossa vida. Um grande desafio que nós temos, vamos lá, aí, ao longo da vida cristã, nós não nos perdemos. Mas a pergunta é como? Como que a gente não se perde? Como que a gente faz para revisar a nossa espiritualidade, o nosso coração? E a gente passou do carnaval, então diz que agora o ano começa. Quais são as coisas que estão aí dentro da sua vida, dentro da sua mente? Quais são planos e sonhos? E principalmente para a nossa espiritualidade. Talvez um dos buracos que mais estragam a espiritualidade da vida cristã é quando nós começamos a esquecer que a relação para com Deus, ela é um processo prático e não só de conhecimento ou teórico. Eu gosto muito desse versículo do Salmo 34 que diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como feliz é o homem que nele. Quando eu li isso a primeira vez, quando eu me converti, eu ficava assim, mas não estou entendendo, porque diz que a gente não pode colocar Deus à prova. Ainda bem que as Bíblias de estudos, né, tem às vezes alguns comentários ali no rodapé da página, e aí, na Bíblia que eu tinha, dizia, provar aqui não é colocar a Deus à prova, mas é como você experimentar
Imagine, por exemplo, que a sua esposa ou alguém da sua família faça uma comida deliciosa. E aí, você prova e você diz, isso aqui está bom demais da conta, né? Um problema que a gente vive, a gente começa a transformar a relação com o Senhor Jesus, não em um processo de caminhada, mas num processo intelectual. E a gente começa a ter problemas, porque o desejo de Deus é compartilhar a respeito de si, é andar conosco. Um realinhamento é essa coisa de nós lembrarmos que o Senhor é esse Deus Emanuel que está conosco e deseja andar conosco. Por isso eu queria olhar Lucas 10, algumas partes, e Lucas 9. Lucas 9 é quando Jesus envia os 12. Depois que eles voltam, Jesus reúne o grupo maior de discípulos, 72, e ele os envia. Eu vou trabalhar um pouquinho essas coisas para a gente relembrar ao nosso coração, que a gente sempre precisa realinhar, reavaliar a missão, a mensagem e a motivação do nosso coração. Acompanha comigo. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Crise. Pastor, mas na minha Bíblia, e se a sua Bíblia for revista atualizada, ela vai estar 70. Mas quem que está certo? A NVI, a ARA? Por que 70, 72? Os comentaristas bíblicos, eles dizem que os manuscritos mais antigos contêm 70 e também outros 72. Os comentaristas que fazem a opção por 72, eles alegam que em Gênesis 10, quando Jesus faz a lista dos povos existentes na terra, quantos existem lá? 72. Então o que Jesus está fazendo, não somente enviando a líderes ou homens e mulheres que conheceram do seu amor, mas Ele está enviando pessoas a todos os povos em missão, para com que todos os povos possam ouvir o Evangelho, ou como pensando na bênção de Abraão, que todos os povos da terra possam ser abençoados. Por isso, uma das coisas que a gente não pode deixar desalinhar é o entendimento de que todo discípulo de Cristo está em missão. Você consegue dizer para mim, eu sou discípulo de Jesus e eu estou em missão? Obrigado. Nós não podemos perder isso. Por quê? Quantas vezes nós começamos a nos envolver com tantas coisas, e lá no trabalho, lá na faculdade, nos estudos, nos negócios, nós começamos a esquecer que nós estamos em missão. Semana que vem vai ter uma palestra justamente isso, sobre fé e trabalho, porque nós somos chamados a fazer tudo para Deus com excelência, e à medida com que, por exemplo, um médico faz as coisas com excelência, ele abençoa vidas. E esse precisa ser um desafio dentro do nosso entendimento, um resgate. Se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você está em missão. Talvez você precise perguntar para Ele, Deus,
Mas como que eu faço? Como que esse processo acontece? E talvez o que você vai aprender é que Deus não nos dá mapa. Eu queria tanto que Ele desse. Mas o problema, se Ele me der um mapa, acaba a dependência. Ele me dá um guia, o Paráclito, o Espírito Santo, que vai andar. E eu sei que pode parecer coisa de doido, mas às vezes, põe uma cadeira do seu lado e fala com Ele. Senhor Deus, como que eu faço? E esse bondoso Deus vai orientar você a proclamar ou a viver essa missão. Por que que isso é sério? A gente precisa lembrar, e eu vou lembrar aqui talvez com vocês o que nós conversamos um pouquinho de manhã. Porque somos, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pastor Bill Hybels, ele diz, o processo de conversão na vida de uma pessoa é como uma corrente. Às vezes, nós vamos ser o primeiro elo, aonde a pessoa vai ter um contato mais real a respeito do Evangelho e nos vendo como discípulos. Na maior parte do tempo, nós somos outros elos e algumas vezes Deus nos dá a alegria de sermos o último elo, aonde Ele abre os olhos da pessoa e a pessoa se rende ao amor de Jesus. Há muitos anos atrás, eu comecei a estudar a Bíblia com o Flávio. O Flávio, gente, ele era pós-doc. Quando eu descobri isso, eu falei, não, o que eu vou fazer aqui agora, né? Primeira pergunta do grupo pequeno. Ele me disse assim, pastor, eu comecei a ler a Bíblia, e eu estou lá no dilúvio. E o senhor sabia que não existe água suficiente no planeta para encobrir todo o planeta? E eu disse assim, como? Mas ele falou, mas recentemente, alguns cientistas têm feito testes na Terra. Eles mandam ondas sonoras, né? Um sonar, mandam ondas, e a resposta dessa onda tem gerado um questionamento, porque em algumas partes no mundo, a resposta não é que naquele local tem magma, mas é que tem água. E eu estava lendo lá na Bíblia, a Bíblia diz que Deus abriu as fontes da terra. É isso que aconteceu? Eu falei, Flávio, eu não sei dizer, eu não posso responder. Mas esse é um bom exemplo, porque imagine se nós estivéssemos há 50, 60, 70 anos atrás, e nós não tivéssemos essa tecnologia. Você chegaria num questionamento a respeito do que Deus fez, nós não conseguiríamos responder como Ele fez, de uma forma científica, e o que as pessoas muitas vezes falam é, então, Deus não existe. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que a gente faz, que a gente vive, a gente gera esse processo de que a gente está em missão. E para mim, o que foi mais marcante, sabe o que quebrou o coração do Flávio? Um dia a esposa dele, um carro bateu no carro da esposa. E o cara ficou muito constrangido, ela ficou muito alterada, muito nervosa. O Flávio acabou indo para lá e o cara, olha, o senhor me perdoe, desculpa, eu não vi, eu bati no carro, na realidade eu nem achei. Esse homem se esforçou para com que a seguradora pagasse o conserto, ou realizasse o conserto. E agiu de uma forma tão correta, que o Flávio foi ficando meio achando diferente
até o momento que a pessoa abriu o porta-luva para pegar alguma coisa, e o Flávio viu dentro do porta-luva uma Bíblia. E o Flávio disse: a ação daquele homem me fez abrir o meu coração para a existência de Deus. Nós não sabemos como, mas nós estamos em missão. Aí a gente pode dizer assim: pastor, mas eu sou um vaso de barro. É verdade. Pastor, mas eu não sei falar. Tá bom. Mas Deus está em missão e convocou a cada um de nós para participarmos da missão que é dele. Eu sei que uma barreira, quando nós começamos a pensar nisso, é que a nossa cultura vai dizer assim para você: mas isso não é politicamente correto. Você sabia que a última tradução do dicionário de Oxford tirou a palavra pecado? Porque isso gera incômodo, desconforto. Mas nós estamos em missão e nós somos chamados a entender e a falar a mensagem por completo. Mesmo que as pessoas possam achar politicamente ruim. Eu não estou dizendo para você ser grosso com as pessoas, mal educado, mas nós não podemos abrir mão do conteúdo da mensagem. Nós não podemos baratear a graça. A gente não pode dizer que as pessoas ou o ser humano não é pecador. E quem não aceitar Jesus, não, no final Deus vai salvar todo mundo. Mentira! Porque se pudesse salvar, por que Jesus precisaria ter morrido? Infelizmente, as pessoas que não aceitarem Jesus, a palavra diz, estão condenados à eternidade, a viver distante de Deus, num local chamado inferno. Mas nós temos uma missão. Deus nos convida a ser colaboradores e Ele nos desafia a uma mensagem. Reunindo os 12, e aí eu queria aqui ler o capítulo 9, porque está tudo concentrado em 2 versículos, que é o que Jesus depois faz em Lucas 10, em 2 partes. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Podem ler o 2 para mim? Nós somos chamados a fazer isso. Nós somos chamados a pregar essa mensagem. Jesus faz isso com os 12 e depois Ele faz isso com os 72. Hoje Ele faz isso com cada um de nós. Cada um de nós pode ser uma candeia, pode ser luz que abençoe a vida das pessoas com quem nós trabalhamos, os nossos vizinhos. E pregar, queridos, é falar apaixonadamente de Deus e do Evangelho. Não é uma teoria. Eu já fiz alguns cursos de evangelismo que era quase como vendedor de telemarketing, né? Vai falando e depois cobra uma decisão. A gente precisa compartilhar a vida. A grande crise das pessoas é que elas querem saber se aquilo que a gente fala é verdade para nós. Mas algumas vezes a gente tem mais ânimo para falar do nosso time de futebol do que do Evangelho. Deus precisa alinhar isso, nos dar esse profundo desejo de falar apaixonadamente por aquilo que Ele fez na minha vida, tantas e tantas bênçãos. E isso muitas vezes pode sim nos levar ao processo de até mesmo expulsar demônios. E você tem autoridade para isso, em nome de Jesus. Quando eu comecei o ministério, a minha grande crise
é que às vezes eu chegava nos hospitais, eu falava assim, Norma, o que eu vou falar para esse? A pessoa está ali, o negócio está ruim. Mas eu fui convencido a falar, a dizer a Deus o que eu gostaria, a muitas vezes orar e dizer, Senhor, cura essa pessoa. Aí o nosso lado presbiteriano sempre vai dizer assim, se for a sua vontade. Mas a gente pode dizer, Senhor, cura. E algumas vezes, na bondade de Deus, Ele cura. O que nós não podemos esquecer é que o poder é de Deus. O poder não é nosso. O poder é de Deus. Mas toda manifestação de poder, seja cura, seja expulsar demônio, seja alguma coisa que faça, o alvo não é a ação em si, a cura ou expulsar. O alvo é com que as pessoas tenham condições, em função de serem impactados pelo poder de Deus, de dizer, eu quero saber mais a respeito desse Deus. Eu quero conhecer mais dele. E quando a gente pensa na questão da mensagem, muitas vezes a gente fica sem saber. Mas nós, e aqui eu gosto da conclusão, ou do que foi escrito do Pacto de Lausanne, a gente precisa pregar o Evangelho para todo homem, para o homem todo, para todos os homens. O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. O Evangelho precisa ser ensinado, falado, de uma forma clara. O Evangelho não é uma coisa complicada, é clara, é simples. A gente não precisa complicar, mas precisa ser claro, precisa ser lógico, a pessoa precisa entender. Às vezes nós precisamos ouvir antes de falar, ou antes de compartilhar. Sabe que quando nós pensamos nessa questão da mensagem, quem é a pessoa mais preocupada com a conversão, por exemplo, de uma pessoa? Sou eu ou Deus? É Deus, Ele é o maior desejoso, foi Ele que morreu naquela cruz. O meu desafio é falar a mensagem toda do Evangelho. Mas, por que no começo, quando nós aceitamos a Jesus, a gente fala de uma forma, e parece que depois de um tempo, a gente não quer falar para ninguém. Aliás, fica assim, eu sou crente, mas não conta para ninguém, tá? Uma vez eu vi um pastor nos Estados Unidos, isso tem como colocar quadro a quadro? Não? Tá bom. Era para ir um de cada vez, mas vai ficar tudo junto e misturado aí. E ele fez a seguinte aplicação, ou conversou com a gente da seguinte forma. Eclesiastes 3:11 diz, Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Todo ser humano vai fazer a pergunta do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, porque nós temos um desejo de ser plenos, e muitas vezes nós não conseguimos preencher, a gente fica sentindo algo está faltando, e aí a nossa cultura vai dizer assim, não, sabe o que é? Você vai se sentir pleno, completo, quando você tiver dinheiro. E muitos se põem a trabalhar e ganham muito dinheiro, mas eles não se sentem completos. Rockefeller, que foi um dos primeiros bilionários da história, quando perguntaram quanto dinheiro é suficiente para um homem, lembram a resposta dele? Mais $1.000. Aí a cultura vai dizer, não, se você estudar, você vai se tornar alguém sábio.
E as pessoas hoje têm se lançado, fazem a faculdade, o mestrado, pós-graduação, o doutorado, pós-doc, e estudar não tem nenhum problema, é uma coisa excelente. Mas nós não vamos conseguir encontrar plenitude no estudo. E nem, não, sabe o que falta para você? É a sua cara metade, sua alma gêmea. E se a gente pensar no Fábio Júnior, eu acho que ele já está na 7ª ou na 8ª. Não está na alma gêmea aquilo que vai saciar o vazio do nosso coração. Não está no trabalho, não está no prazer. E aí, quando nós ouvimos o Evangelho, isso nos muda, porque o nosso coração tem um buraco do tamanho de Deus, e nós ansiamos por isso. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha vários amigos ateus, e eles me perguntaram: você ficou louco? Que história é essa de virar crente? O que você virou? Eu falava: presbiteriano. Tá bom. E eu não conseguia transformar em palavras aquilo que eu tinha experimentado quando eu aceitei Jesus. Um dia conversando com e a conversa era séria, eu disse assim: eu não consigo explicar o que eu sinto. Quando eu leio a palavra, eu passei a entender a percepção da presença de Deus, a paz. Eu não consigo. Mas faz o seguinte: se você acha que tudo isso é balela, peita Deus. Diga para Ele: Deus, você existe mesmo? Se existe mesmo, fala comigo. A palavra nos ensina que buscar-me-eis e me achareis quando? E quando pessoas começam a buscar a Deus, ler a Bíblia, esse bondoso Deus se revela. E o Evangelho começa a nos transformar. A gente vai começando a perceber que algumas coisas não são boas, algumas coisas entristecem o coração do nosso Pai celeste. E a nossa vida começa esse processo de transformação. Mas alguns, às vezes, começam com o desejo de conhecer mais. E eles começam a se aprofundar no conhecimento intelectual. Tem gente que sabe qual que era a cor da cueca de Abrão. Qual que era o tipo de seixo? A pedra que Davi pegou era um granito? O que era que matou Golias? Que madeira que era a cruz? Pinheiro? Qual que era? Essas coisas em si, elas não são ruins, desde que não nos tire do pé da cruz. Às vezes, tem gente que conhece muito da Bíblia, de Deus, mas não conhece mais o Deus da Bíblia. E se você não nutrir o seu coração, se você não se alinhar com Deus, lendo a palavra e orando, não espere ver o poder de Deus, não espere ver as manifestações, e nem mesmo o fruto do Espírito. Porque quando eu me distancio de Deus, o que começa a brotar dentro da minha vida são as obras da carne. Aí todas aquelas coisas tão ruins voltam a existir. E se eu não me alimento da palavra, não tem como. Hoje o pastor Jean falou lá da valsa. E foi engraçado porque assim, né, coisa de crente, né? Fala assim: quem gosta de dançar aqui? Ninguém levantou a mão. Não, pastor, crente não dança, né? Pelo menos quando eu me converti tinha essa história, né? E aí ele falou da valsa, que é uma dinâmica da vida cristã, que eu preciso me arrepender, crer e obedecer.
vocês me amam quando vocês guardam as minhas palavras. Às vezes, a gente não sabe como falar. Deixa eu dar um exemplo simples para vocês. Quando o Império Romano chegava para conquistar uma cidade, ele só fazia luta com as cidades fortificadas. Chegava, fazia o cerco, começava a ver ali todo o processo de luta. Quando eles venciam ou a cidade se rendia, existia um desfile. Iam soldados e cada vez mais subindo a patente. A última pessoa a entrar era o imperador no seu corcel branco. E ele dizia para as pessoas: a partir de hoje, essa terra tem um novo rei. E no ano que vem eu volto para cobrar ou para receber os impostos. E se vocês e aí vocês têm um desafio, que é ir por todas as partes dessa terra e anunciar: essa terra tem um novo rei. E no ano que vem eu volto para cobrar os impostos. Senão, vocês vão sentir o peso da minha espada. A mensagem do Evangelho é a respeito de um rei. Só que ao contrário de um César, ele entrou em Jerusalém montado num filho de uma jumentinha. Ele morre na cruz. Mas quando ele ressuscita como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos envia ao mundo a dizer: nessa terra existe um outro rei, que nos convida a viver debaixo do seu senhorio e também da sua salvação. Mas Ele é um Deus de amor. Morreu na cruz para nos reconectar com Ele, para nos salvar, para nos perdoar. Gente, tem tantas pessoas que ainda não ouviram essa verdade de uma forma pessoal. Por isso que quando Jesus fala aos... Consegue mudar? Ah, tá bom. Agora eu vou ver se o tempo vai dar aqui, tá? Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Existe um Deus que te ama. Existe um Deus que se preocupa com você. Por isso, eu preciso sempre alinhar: eu estou em missão. Eu tenho uma mensagem, mas eu também preciso resgatar que eu tenho uma motivação que constantemente precisa ser alinhada ou realinhada com Deus. Pode colocar o próximo? Pode mudar. Todo discípulo de Jesus precisa ter a motivação certa. Tanto os discípulos, os 12, como os 72, voltam todo alegre, efusiante, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome, uhul! E Jesus vai dizer: é verdade, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. O poder dele se quebra diante do poder do Evangelho. E aí o versículo 20 vai dizer assim: contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem. Muita gente fica efusiado,
Muita gente gosta de falar do poder de Deus. Mas Jesus diz, gente, não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês. Por que a gente deve se alegrar? Porque o nosso nome está escrito nos céus. Alegrem-se, porque o seu nome foi escrito no céu. Deus adotou você como filho. E isso, gente, mudou a nossa história. Não é uma coisa, o evangelho não é complicado. É só eu dizer para Deus, assim como Isaías, eis-me aqui, usa a mim. Se hoje você fizer essa experiência, semana que vem você pode vir conversar comigo e dizer, pastor, eu orei e Deus me deu oportunidade. Eu gosto muito da história de uma senhora e de como o evangelho transformou a vida dela. E eu queria muito, se possível, colocar esse vídeo para com que vocês possam conhecer um pouquinho da história dela. Romania was communist when I was born there. That meant that everything, including the way you think, was controlled by the government. Religion was called opium for the people. My mother was a very selfish, self-centered person. She had no intention of having a family. So she had many abortions before she got pregnant with me. Because the family I lived in was very superstitious. My grandmother cursed her. Needless to say, she was very upset about it, but fearful enough that she allowed me to live. As long as she was alive, she took any opportunity to remind me that I wasn't wanted, that I destroyed her body, that I amount to nothing. That was very painful. On the other hand, my dad adored me, and he did everything in his power to soften up the relationship. He loved me, he cared deeply for me, he had an incredible sense of humor and, always lightened my days. When, at 16, he unexpectedly died, I felt betrayed. I felt alone. I got angry with God, and I thought, if he's been so cruel to take my dad away, I don't want to have anything to do with him. Or there is no God. I started to live a life that was not pleasing to God at all. I started going to college, and there I met a young man that was different. He did not go with the guys after hours for a drink. He did not smoke. He did not use foul language. And one day, though it was very dangerous to do so for him, he talked to me about this guy I never heard before. He told me his name was Jesus. And he told me that he loved me so much that he died for me.
I was very confused because I couldn't imagine anybody loving me, much less giving his life for me. I decided to go to his church, which was underground at the time in Romania. I learned that God loved me so much that he needed me in her womb. He chose to have me be birthed at that particular time. He chose me. He chose to adopt me in his family, from the feeling of being garbage to the feeling of being a princess in God's kingdom. It was just something. When I understood that, I totally surrendered my life in his hands. My life turned around totally because of the love of Jesus Christ that was expressed through this young man. Deus escolheu você. E esse amoroso Deus convida cada um de nós para a sua missão. Ele nos dá uma mensagem. Ele nos ama. Ele pode perdoar, Ele pode tratar, Ele pode curar. Essa mensagem precisa continuar a ser anunciada. Mas a gente nunca pode perder a motivação. A gente faz isso não por causa do poder de Deus. A gente faz isso porque um dia o nosso nome foi escrito nos céus. Feche seus olhos. Diga para Deus: Senhor, assim como o Senhor fez comigo, se o Senhor quiser, usa a minha vida. Reacende a chama do meu coração. Faz-nos uma comunidade, uma igreja, sempre alinhada com a missão, mensagem e motivação. Pai, eu peço por isso sobre as nossas vidas. Nos dá um coração quebrantado e que muitas pessoas possam ouvir essa mensagem, possam experimentar o poder do Evangelho e como o Evangelho é poderoso para transformar, para curar, para libertar. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.